ele me chamou, eu era o braço direito realmente dele, era eu, inclusive, que saía com o cheque dele assinado em branco no meu bolso para ir negociar com os bancos credores dele. Perguntou, dizendo, informando que com o retorno do filho dele da Inglaterra, a ideia dele era abrir uma empresa, uma construtora nova para ele, para o filho. E aí a pergunta que eu fiz para ele, capitão, quem é o seu sucessor? Quem é a pessoa que, na verdade, vai dar continuidade a esse belíssimo trabalho que o senhor fez ao longo desses 30 anos? Ele disse, não, deve ser o Marcelo, porque a outra era uma moça, na verdade, e os outros 2 rapazes, na verdade, se tinham enveredado por outra área. Uma era administrativa e o outro, na verdade, foi para a área de direito. Eu digo, bom, se é ele, não tem sentido o senhor abrir uma nova empresa para ele. Tem sentido é o senhor incorporar, chamá-lo, para ele, na verdade, pouco a pouco, ir assumindo a sua empresa e, com a chegada dele, a primeira pergunta que o senhor tem que fazer, qual é a área que ele mais se afina, porque a área que ele mais se afinar fica com ele e eu, na verdade, como já tenho mais experiência, toco o que ele, na verdade, não quiser assumir. E foi dessa forma, ele ficou com a área financeira e comercial e eu continuei com a parte técnica, só que com um determinado momento, nessa dificuldade toda, começou a haver a restrição do financiamento. Em determinado momento, nós fomos fazer o Capitão Melo, uma pessoa, não sei se você chegou a conhecer, mas uma pessoa, na verdade, de tino comercial fantástico. Ele me chamava para ver um determinado terreno. Se ele dissesse naquele terreno você devia desenvolver um empreendimento comercial de salas pequenas, podia fazer. Se ele dissesse, olha, não faça salas pequenas, faça comercial, mas faça lajes planas, para grandes conglomerados empresariais, podia fazer. Então ele tinha esse dom dado por Deus. Mas era, na realidade, também muito afoito como empresário. Então tinha vários sócios. Ele era sócio, na verdade, de várias pessoas, de várias empresas, não só no Ceará, mas em São Luís, em Natal, em Maceió, em Recife, fazendas. Então, o dinheiro era dividido em várias frentes. E é correto, porque dentro daquela ideia de você não colocar os ovos na mesma cesta. Mas tinha perdido o controle. E aí nós passamos em torno de 15 dias fazendo esse levantamento por completo para ele, quando então me lembro, como se fosse hoje no domingo, ele sentado na mesa dele, como você está aí, eu aqui de um lado e o filho dele do outro, onde eu fiz o levantamento dele do ativo e do passivo. Naquela ocasião, o ativo ainda superava bem o passivo, porém, o passivo subindo de forma exponencial, por conta dos juros dos bancos comerciais, e o ativo, que era o imóvel dele, corrigindo só a inflação, pelo chamado INCC, Índice Nacional da Construção Civil. E aí primeira vez que eu vi realmente, no semblante do capitão, a preocupação. Viu aqueles números e chegou para o filho e perguntou, meu filho, o que é que você acha desses números, desse levantamento feito pelo Gama? E o filho, então, obviamente, né, pela pouca idade, pela pouca experiência, disse, não, achava que eu era um precursor do Apocalipse. E, na verdade, quem era a empresa que naquela ocasião, do ramo da construção civil, estava bem? Aí citou A, B e C. E eu digo, olha, eu não estou dizendo isso que aí contemporâneo da Encol, né? Isso aí. Isso. Então, eu, na verdade, não estou dizendo que seu pai está mal. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o mercado imobiliário, a construção civil, não comporta juros de mercado. Há, na realidade, dela ser financiada através de juros subsidiados, como sempre foi, através de recursos do FGTS e da Caixa Econômica. Não, hoje mesmo eu recebi o gerente do banco, inclusive o banco nem existe mais hoje, Banco Nacional, abriu um crédito para o senhor de $1 milhão. Amigo, eu não estou dizendo que seu pai nem a empresa não tem, na verdade, crédito. Tem crédito, mas esse crédito tem um custo acima do valor, na realidade, do ativo que ele tem para pagar. Bom, a partir daí, em função disso, criou uma certa animosidade, tá? E aí foi, inclusive, para São Paulo e tudo, quando foi, então, houve a separação das empresas, né? Nós deixamos a Melo, o Capitão Melo deixou a Placir, o Capitão Melo deixou o hotel, tudo foi dividido. Eu me lembro bem, Carlos, que é aquele negócio, a bala que vem para bem. Nessa época eu passei 2 dias em casa, realmente com depressão, chorando, na verdade, porque a empresa era a minha vida. Capitão Melo, na verdade, eu considerava como se fosse meu segundo pai.
Porque foi quem me deu realmente a mão e a ascensão toda repentina que eu tive foi graças a ele. E eu tenho certeza, e isso foi ratificado em momentos posteriores, que ele me considerava como um filho. E aí, em função disso, houve a separação, mas há males que vêm para bem. Se na realidade isso não tivesse acontecido, talvez a Placic, talvez o Tambaqui, tudo tivesse sido arrastado para o problema da recuperação judicial dessa empresa. Houve a separação, nós tínhamos inclusive uma empresa também de turismo, a Casa Blanca Turismo, outros, na realidade, sociedades, mas que por exigência do filho, e obviamente dentro daquela ideia que eu lhe falei do início, que a família é tão importante quanto, tá certo, da sua vida empresarial. Sim. O pai, na realidade, para poder realmente manter a harmonia familiar, teve que se sujeitar a esse tipo de problema. Houve a separação, a partir daí, a Placic, que já tinha algumas obras em Maceió, aqui em Fortaleza, como nós não tínhamos capital, nós começamos a trabalhar com obras públicas também. Naquela época, a ideia era que todo mundo, o contratante definia um preço mínimo, então todo mundo botava no preço mínimo e quem ganhava era no sorteio. E aí nós montamos, inclusive, outra empresa, a Esfera Engenharia, para ter a oportunidade de ter com duas bolinhas na concorrência. Muita gente fazia isso. Exatamente. Né? E com a ajuda de Deus, nós fomos contemplados com várias obras naquela ocasião e começamos a desenvolver essas obras. O capital de giro era muito pequeno. Me lembro como se fosse hoje também, e aí um outro nome que eu não posso esquecer, o gerente da Caixa Econômica, que depois foi superintendente da Caixa aqui, Carlos Alberto Mourão. Fui lá pedir um empréstimo para ele, ele deu o empréstimo, queria uma garantia real, eu dei o meu imóvel, só que o valor para eu registrar a dívida, né, o contrato de empréstimo, junto ao cartório, era 40% do valor que ele ia me emprestar. E aí eu digo, meu amigo Mourão, não tem muito sentido. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, eu sou obrigado, porque a hipoteca realmente só tem valor com registro. Eu vou deixar aqui na minha gaveta, se você honrar, não precisou registrar, não tem problema. Se atrasar um dia, eu mando levar para registro e debito na sua conta. Tá certo, fio de bigode. Posso dizer isso também porque prescreveu já essa ação. Ele já se aposentou, não vai ser demitido. Não tem mais problema. Mas graças a ele também pagamos religiosamente em dia.